Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália tem esse nome em função de uma derivação da palavra austral, que quer dizer ao sul. Então, a Austrália são as terras encontradas pelos colonizadores europeus que ficavam ao sul, no hemisfério sul. Por isso recebeu esse nome, a Austrália. Já o país Nova Zelândia, ele faz referência a uma região lá da origem dos seus colonizadores que se chamava Zelândia. E aí, quando eles chegaram e invadiram essas novas terras, eles chamaram essa região de Nova Zelândia. Onde se localizam essas terras, essas porções de terra? Então, olha só, aqui temos o continente asiático, algumas ilhas do continente asiático, e a Austrália, que é essa porção de terra aqui, essa ilha-zona aqui, mais algumas ilhas menores, como a Tasmânia, ela faz parte da Oceania. Então aqui tem a Nova Zelândia, são essas duas grandes ilhas aqui, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, e algumas outras pequenas ilhas que compõem esse país. Então ela está localizada, olha só, no hemisfério sul, por isso o nome Austrália. E aí a Austrália ela é banhada deste lado aqui pelo Oceano Índico, e aqui do outro lado é o Oceano Pacífico. Essa é a localização dessas terras. Vocês podem ver que nessa região aqui existe um grande deserto. Olha só, nessa imagem satélite a gente percebe esse tom avermelhado, sem muita presença de vegetação. Aqui tem um dos desertos mais secos e mais quentes do mundo, o deserto australiano. Então aqui a gente vê mais em detalhe, toda a porção continental da Austrália, mais algumas ilhas que compõem esse país. Lembrando que a Austrália é o sexto maior país do mundo, tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. É um pouquinho menor do que o Brasil, é um país gigante, portanto. E a Nova Zelândia é composta por essas duas ilhas aqui, principais, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, e algumas outras ilhas pequenas aí. Esse isolamento do continente fez com que ele fosse descoberto mais recentemente do que, por exemplo, a América. Então se demorou quase 2 séculos depois do descobrimento da América para se chegar ao continente da Oceania. E esse isolamento também permitiu que surgissem nessa região animais exóticos, animais endêmicos, que são próprios dessa região e que não se encontra em nenhuma parte do mundo, como por exemplo o diabo da Tasmânia, o ornitorrinco, que é esse animal aqui que tem uma cauda de castor, pés de patos com garras, bico de pato, então um animal bastante diferenciado e que bota ovo e ainda se classifica como um mamífero. Além disso tem o canguru também, que é um dos símbolos da região australiana, e tem umas paisagens naturais características dessa própria região, como por exemplo o monólito de Uluru, que fica lá na região centro-norte da Austrália. É considerado uma área sagrada pelos primeiros habitantes que chegaram dentro da Austrália. Então, além disso, além desse isolamento que permitiu a especiação, existe também na Austrália uma região chamada de Grande Barreira de Coral, que é essa região que aparece aqui nessa imagem satélite. Estão vendo aqui, no litoral nordeste da Austrália, a gente tem essa formação aqui coralina. É uma formação de vários corais que tem muita biodiversidade, muitas espécies de peixes, muitas delas endêmicas, muitas espécies de corais, enfim, uma grande variedade biológica. E essa grande barreira de corais, também ela encontra-se ameaçada pelas mudanças ambientais provocadas pelo homem. Então a gente sabe que grande parte do lixo que nós jogamos acaba indo em direção ao Oceano Pacífico. Esse lixo acaba se acumulando no Oceano Pacífico, principalmente os plásticos, enfim, nossos dejetos. Além dessa acumulação de lixo nos oceanos, a gente tem também o aquecimento das águas oceânicas. E essas manifestações de vida são muito suscetíveis, elas sofrem muito com as mudanças climáticas. Então acaba sendo, por exemplo, o aquecimento global algo prejudicial para essa grande maravilha da natureza que se encontra lá no litoral australiano.
Mas quem foram os primeiros povos a chegar na Austrália? Então, os primeiros povos a chegar na Austrália, eles são chamados de aborígenes, né? Aqui está uma imagem de um aborígene lá na região centro-norte da Austrália. De onde eles vieram? Então, fazendo um mapeamento genético, a gente consegue descobrir, né, que eles se originaram do continente africano. Até mesmo pela forma física, né, eles têm alguma semelhança com os povos africanos. Então, há mais ou menos 60 mil anos, essas pessoas elas conseguiram adentrar nessas ilhas e conseguiram formar ali suas culturas, seus territórios diferentes. Como que elas conseguiram chegar? Porque nas épocas passadas, há 40, 60 mil anos atrás, os níveis do mar eram mais baixos do que os níveis atuais. Então as pessoas conseguiam chegar e ir de ilha em ilha, ir de ponto em ponto, até chegar a povoar toda essa região. Então, quando os colonizadores europeus chegaram na Austrália, na Nova Zelândia, na Tasmânia, já haviam pessoas habitando essas regiões, já haviam seres humanos. E aí houve uma grande dizimação dessas nações. Então, os holandeses foram os primeiros a chegar na região, mas quem de fato efetivou o domínio da área foram os britânicos, lá no século XVIII. Então a Austrália ela se tornou uma colônia penal. Se você fizesse alguma coisa errada lá na Inglaterra, no reino da Inglaterra, você era penalizado com o degredo. Você era obrigado a ir morar na Austrália, aí cumprir sua pena nas prisões da Austrália, que era uma coisa que ninguém queria, porque a Austrália era muito longe da capital, muito longe de Londres, muito longe da cultura inglesa. Então ninguém queria ir para esse degredo. E aí uma forma de penalizar as pessoas desobedientes era justamente mandar elas para essas colônias. Então no início a Austrália se formou com esse tipo de pessoas, né? Pessoas que normalmente eram os foras da lei dentro lá da Inglaterra. E aí o que eles fizeram? Eles chegaram e foram dizimando a população dos aborígenes. Então eles mataram com armas de fogo, mas mataram muitas pessoas também com contaminação biológica, porque as doenças que os europeus tinham na Austrália não eram conhecidas, e aí a disseminação dessas doenças acabou provocando uma grande quantidade de mortes. E essa presença da Inglaterra na região, como influência cultural e influência política, ela permanece até hoje. É só olhar na bandeira aqui, ó, da Austrália, por exemplo, que é muito parecida com a bandeira da Nova Zelândia também. Então, a bandeira da Austrália ela traz aqui nessa área a bandeira do Reino Unido. Estão vendo aqui, ó, a bandeira do Reino Unido, ela faz parte lá da bandeira australiana. Eles têm também o Cruzeiro do Sul, que pode ser visto em toda a região, representando a união entre os povos que compõem esse território. Então a Austrália ela recebeu grande influência dos ingleses. Logicamente a Austrália e Nova Zelândia elas têm a língua, uma das suas línguas oficiais, o inglês, né? A língua mais falada no seu território é o inglês. Esses países eles receberam, né, conseguiram sua independência no século XX, então foi uma independência tardia. Apesar dessa independência ter sido conseguida tardiamente, eles ao longo do período de colonização tiveram muito mais liberdade do que outras colônias da América aqui, por exemplo. Porque a Austrália era uma região que ficava muito longe da Inglaterra, cerca de 12 mil quilômetros de distância. E para romper essa distância, para as notícias da Inglaterra chegar até a Austrália e da Austrália chegar até a Inglaterra, demorava-se muito tempo. Então acabou que a Austrália sempre teve uma certa autonomia. E até hoje, né, a Austrália ela tem como chefe supremo a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II. Ela ainda é como se ela reinasse também dentro do território australiano. Eles vivem lá um sistema parlamentarista, eles têm um primeiro-ministro, mas esse primeiro-ministro, essa escolha feita pelo povo, pelos parlamentares, ela deve passar pela aprovação da rainha. Normalmente a rainha não interfere. Ocorreu apenas uma vez da rainha interferir no território australiano, que foi eleita uma pessoa que não era do agrado, não era da linha política dos ingleses, e aí a rainha acabou exigindo novas eleições. Mas no mais, os australianos, né, têm apenas a rainha como sua rainha simbólica. A população da Austrália, então a gente já viu que a população
da Austrália é formada em sua maioria por descendentes de ingleses, né? Eles foram os colonizadores da região. Os aborígenes também têm uma pequena porcentagem, e a Austrália é um lugar que recebe ainda muitos imigrantes. Então muitas pessoas se mudam para a Austrália para usufruir das melhores condições de vida que esse país oferece. Então a Austrália, ela é considerada um dos países mais desenvolvidos do mundo, e ela tem uma população que não é tão grande pelo tamanho do seu território. Cerca de 25 milhões de pessoas habitam a Austrália, sendo que metade é composta por pessoas, né, de fora, pessoas que nasceram em outros países e que hoje estão morando dentro desse país. E onde está concentrada as pessoas? Então olha só, nesse mapinha aqui vocês vão ver a concentração das pessoas lá na Austrália. Estão vendo os tons de vermelho aqui mais escuro? Eles mostram onde tem mais pessoas. E essa concentração ela fica basicamente na faixa leste, aqui, ó, na costa leste do país. E um pouquinho na costa oeste também. Então apesar dela ter 27 milhões de pessoas, essas pessoas estão concentradas nessas faixas litorâneas. Estão vendo que toda essa região central aqui, onde predomina o clima desértico, as pessoas não se assentam com facilidade. Tem escassez de água, tem umidade muito baixa, muito calor, e aí acaba ficando áreas despovoadas, com pouca população. Apesar da população da Austrália não ser tão grande assim, pouco mais de 10% da população brasileira, ela tem grandes cidades, como por exemplo Sydney, né? Sydney tem mais de 4 milhões de habitantes, então tem cidades lá consideradas médias e grandes dentro da Austrália. Essa é uma das características da população australiana, que é uma população que tem uma grande qualidade de vida em função da economia do país estar indo bem. Então, tradicionalmente, a Austrália e Nova Zelândia eles são produtores de lã de carneiro e produtores de carne de carneiro também, né? Então, a criação ovina ela é tradicional dentro desses dois países. Quando os agricultores chegaram, quando os primeiros colonizadores chegaram, eles já introduziram a criação de ovelha e ela se desenvolveu, formando uma grande indústria, uma grande cadeia de produção que utiliza a lã dos carneiros como matéria-prima. Então olha só, a criação extensiva de ovinos, ela ocupa grandes extensões da Austrália, todas essas regiões aqui, e grandes extensões da Nova Zelândia. Mas aí eles são países que têm uma diversidade climática. Olha, tem parte da Austrália que está acima do trópico, ou seja, está numa área tropical, e tem parte da Austrália que está numa área abaixo do trópico, ou seja, uma área subtropical, com clima temperado. Então isso favorece uma variedade de outras atividades, como por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, a cultura do trigo nessas regiões aqui mais ao sul, né? A formação de grandes florestas, essas áreas aqui têm florestas bem preservadas, principalmente na Nova Zelândia aqui. E existem também importantes regiões industriais. A Austrália é um país industrializado. Todos os países que são desenvolvidos no mundo têm um grande parque industrial. A indústria é muito importante para o desenvolvimento de um país. Normalmente só a agricultura por si só gera poucas riquezas para um país. O que gera muitas riquezas são a formação de parques industriais. Aí eles têm parques industriais em Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, né? São importantes áreas industriais para a Austrália e para o mundo também. Então, o extrativismo mineral dentro da economia australiana também tem um peso importante. Lembrando que a formação geológica da Austrália ela é uma formação bastante antiga, né? Parecida com a do Brasil. E nessas formações geologicamente antigas, a gente tem formações de depósitos de carvão, formações de depósitos de ferro, a gente tem ocorrência de ouro, enfim, uma infinidade de minérios e minerais que são importantes para o uso humano atualmente. Então olha só, em relação ao carvão, por exemplo, as maiores reservas de carvão do mundo, olha só, a Austrália tem a quarta maior reserva de carvão do mundo, cerca de 12% de todo o carvão mineral do mundo está localizado na Austrália. Os maiores produtores, a Austrália é o terceiro maior produtor de carvão do mundo, 8,2% do carvão mineral do mundo produzido vem da Austrália. Só que eles não usam todo esse carvão, porque a população da Austrália é pequena, e ela sendo pequena, ela não consome tudo o que produz. Aí ela vende, né? O principal comprador de carvão australiano é a China.
A China sozinha, ela consome cerca de metade do carvão do mundo. Então a Austrália tem uma boa relação com os chineses, porque os chineses representam um grande consumidor desses minérios, desses recursos naturais explorados na Austrália. O extrativismo mineral também é destaque em relação à produção de ferro, né? A Austrália é um dos grandes produtores mundiais de ferro e ela tem a maior reserva de ferro do mundo. Então olha só, o Brasil, por exemplo, tem 23 vezes 10 na sexta toneladas de reservas de ferro, enquanto que a Austrália tem 50 mil vezes 10 na sexta toneladas de reservas de ferro. Então a Austrália é o país que tem mais reservas de ferro do mundo. Olha, a Rússia tem também grandes reservas, China, o Brasil é um grande produtor mundial, mas a Austrália se destaca como sendo o que mais tem reservas. E isso é muito importante para a sua economia. A economia australiana gira em torno do extrativismo mineral. A Nova Zelândia, além da criação de ovinos, ela tem também como muito importante a prática do turismo. Então, o turismo na Nova Zelândia ele é muito importante. Ele é um povo que está ali muito ligado com a natureza. Ele tem paisagens naturais muito belas. Quem gosta de montanhismo, quem gosta de visitar áreas vulcânicas, geysers, tudo isso você encontra na Nova Zelândia. A Nova Zelândia também foi o lugar onde se criou a prática do bungee jump. Então, se você quer sentir um pouco mais de adrenalina, a Nova Zelândia é esse lugar. A prática de balonismo, enfim, uma infinidade de atividades para quem gosta de fazer turismo. Além dessas atividades na natureza, tem também, para quem gosta de cinema, né, as cenas do filme O Senhor dos Anéis foram gravadas, né, uma boa parte delas, em paisagens da Nova Zelândia. Né? A formação do Condado dos Hobbits, por exemplo, que é uma atração turística lá da Nova Zelândia, ela foi gravada justamente nesse país. E hoje eles exploram essas regiões, eles exploram essas paisagens, vendendo para o mundo, oferecendo hospedagem, oferecendo os serviços de hotelaria para essas pessoas. Então, a Nova Zelândia e a Austrália acabam recebendo muitas pessoas de fora. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre Nova Zelândia e Austrália. A gente viu a localização, algumas características da população e economia desses países. Eu fico por aqui e até a próxima.